Oi, gente, boa noite. Boa noite. Um pouquinho de gente, só nós. As meninas entrar, né? Esperar as meninas do grupo entrar, tá, gente? Joicimara e Sabrina. Boa noite, Kelly. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tudo bem, Geice? Espera só a Sabrina entrar, né? Essa dupla, Isto? pra gente começar. Bem. Tudo bem, sim, e você? Tô bem também. E você, como você está? Como que é seu nome? Tudo bem. Como é que você chama? Rafael, Ei, Rafael, você está vendo a aula de sua mãe? sim, Muito bem, Tô você está aprendendo? aprendendo. E a sua aula? aprendemos tudo. Você tá... E a sua aula, você também está vendo sua aula? Não, eu não tenho aula online, não. Não tem? Eu só faço aula particular. Ah, muito bem. Aí, então, já que você não tem aula online, você tem que ver a de sua mãe, né? Uhum. Hum, Muito bem. O que que você está aprendendo? Qual a série que você está? Eu estou aprendendo a ler. Você está aprendendo a ler? Que legal! Você está em qual série? Você é no primeiro. O primeiro. Ah, muito bem. Muito bem, parabéns. Continue estudando, viu? E aí, meninas, o que vocês decidiram lá da formatura, hein? Vocês tiveram reunião, entraram em um acordo aí com a escola? Foi tranquilo? Me contem as novidades enquanto Sabrina não entra. Deu certo? Não, ninguém me conta nenhuma novidade. Então tá, né? Ô, Geise, manda uma mensagem para Sabrina para ela entrar. Eu mandei, ela falou que estava entrando. Ah, então vamos aguardar.
Você perguntou aí, Kelly, sobre a formatura? Isso. É isso mesmo, vai ser online, né? Ela explicou para a gente como que vai acontecer, os procedimentos que a gente tem que fazer. E é isso, né? Tipo assim, a gente não tem outra opção mesmo. Ah, tá. Então vai ser online ainda, né? É, infelizmente. Mas tá bom. Só da gente Bom, conseguir pelo menos está concluir, né? formando. É verdade. Boa Mas noite. ainda, né? Para chegar até aqui. Boa noite. Não foi fácil não, tá? Tá Demora. sendo não, né? Vamos começar? Vamos. Deixa eu dividir aqui, peraí. Prontinho, meninas. Boa noite, turma. Hoje eu e a Geice Mara vamos estar apresentando o trabalho sobre psicofarmacologia. Pode passar, por favor. Então, aqui. Então, aqui eu vou estar falando, né, o que é a psicofarmacologia. Ela é um estudo da ação de drogas sobre o comportamento de indivíduos normais e psicopatas. A psicofarmacologia moderna estuda um grande número de substâncias com vários tipos de propriedades psicoativas, mas a maioria dos estudos são conduzidos em drogas com propriedades médicas, com foco nas interações químicas, entre estas é o cérebro humano. Nesse sentido, vou falar agora sobre a importância da psicofarmacologia para o psicólogo. Ou seja, saber como os fármacos são desenvolvidos e como atuam nos diversos casos de sofrimento psíquico é importante para o psicólogo. Além disso, também é essencial conhecer os possíveis efeitos colaterais dos medicamentos. A psicofarmacologia é um campo que analisa o impacto de drogas diferentes na saúde mental dos pacientes. Considera como os compostos diferentes alteram o comportamento do pessoa, mudando a maneira que a pessoa pensa ou sente. Então, quanto maior orientações sobre o tratamento, medicamentos forem fornecidos aos pacientes e seus familiares, maior será a adesão a este tipo de tratamento. Também proporciona um canal aberto de comunicação entre o paciente e o profissional de saúde, proporcionando maior possibilidade de evolução do quadro. Pode passar, por favor. Então, agora eu vou falar os principais psicofármacos. Se eu falar alguma palavra errada, você me corrige, por favor, Kelly. Tá bom, tá certinho, isso mesmo. Em uso na atualidade, nós usamos Então, essa os página aqui ansiolíticos. mesmo, que eu tô... né? Pode ser essa aí mesmo? Essa aqui Pode mesmo. ser. Ah, tá, que você tá falando a parte, né? Os psicofármacos, que são substâncias que alteram a atividade psíquica, aliviando sintomas de transtorno psiquiátricos ou promovendo alterações na percepção e no pensamento. E na atualidade, nós usamos os ansiolíticos e hipnóticos, os antidepressivos, antipsicóticos, os neurolépticos e estabilizadores do humor. Suas indicações e contraindicações, efeitos colaterais, mecanismo de ação
oferecendo ainda diretrizes para o seu uso. Aí eu vou estar falando ao decorrer do trabalho. Tá. Quais são os tipos de psicofármacos? Que grupos de substâncias químicas que trabalham no sistema nervoso central. Por afetarem os processos mentais, alteram a percepção, emoção e comportamento dos pacientes. Assim, é possível se desligar dos sintomas dos transtornos mentais que os combate. Por exemplo, a depressão, a ansiedade, pelo que eu fui entendendo, estudando o trabalho, eu entendi isso, que os psicofármacos são usados para, né, quando a pessoa está muito ansiosa ou muito depressiva, Isso. ela usa esses tipos de medicamento. Existem efeitos colaterais mais comuns dos pacientes que utilizam esse tipo de medicação. São eles: perda de memória, fadiga, sedação, sonolência, coordenação motora, diminuição da concentração, atenção e reflexos, entre outros. Todo o tratamento, agora eu vou falar sobre as etapas do tratamento, que são, envolve início, estabilização, manutenção e a retirada. Ou seja, tem o início do tratamento, a pessoa, quando está estabilizada, tem a manutenção, que ela precisa ir ao médico para ver se precisa aumentar a dose ou diminuir a dose, e depois tem a retirada gradualmente. Se possível, tem a necessidade de ser feita de maneira gradual e monitorada. As etapas ocorrem independente do ambiente terapêutico no qual o paciente se encontra, podendo ser em hospitalizações ou ambulatoriamente. O conhecimento deste processo das características do medicamento que está sendo utilizado é fundamental para a adesão do paciente ao tratamento proposto. A orientação ao paciente e à família desde a fase inicial do tratamento proporciona mais segurança, diminuindo a probabilidade de abandono do tratamento, né? Então, se o paciente estiver ali sabendo do que se trata o remédio, o porquê daquilo ali, se está fazendo bem, que são os efeitos colaterais, então é indispensável, né, para o paciente não querer abandonar o tratamento. Pode passar, por favor. Agora eu vou falar sobre os tipos de medicamentos. Classificação dos psicofármacos utilizados atualmente para o tratamento dos transtornos mentais se divide em ansiolíticos, hipnóticos, antidepressivos, antipsicóticos e estabilizadores do humor. Tem também antidepressivos, os benzodiazepínicos, falar rápido não sai. Tem que falar devagarzinho mesmo, que é complicado. Isso. Então, elas tratam, os remédios tratam sobre psicose, tratam de depressão e ansiedade. Pode descer, por favor. Isso. Agora eu vou falar sobre os hipnóticos e ansiolíticos, que são os benzodiazepinos, que trata o transtorno ansioso e depressivo, síndrome de abstinência ao álcool e anticonvulsivante. Os benzodiazepínicos, que podem ser os remédios diazepam, alprazolam, diazolam, entre outros, são medicamentos hipnóticos e ansiolíticos bastante utilizados na prática clínica. Pelos seus empregos como ansiolítico e hipnóticos, são muito prescritos. Os efeitos colaterais que comprometem o paciente são diminuição da atividade psicomotora, interação com outras drogas, como o álcool, e o desenvolvimento de dependência. Pode descer, por favor. Agora eu vou falar 2 tipos de medicamentos que são mais usados nesse tratamento. Vou começar com o diazepam. O diazepam está indicado para alívio sintomático da ansiedade, tensão e outras queixas somáticas ou psicológicas associadas com a síndrome da ansiedade. Pode também ser útil como
coadjuvante no tratamento da ansiedade ou agitação associada a desordens psiquiátricas. O diazepam é útil no alívio do espasmo muscular, reflexo devido a traumas locais, lesão ou inflamação. Pode ser igualmente usado no tratamento da espaticidade, devido à lesão dos interneurônios espinhais e supraespinhais, tal como ocorre na paralisia cerebral e paraplégica, e quando a pessoa está paraplégica, assim como na atetose e na síndrome rígida. Os benzodiazepinos são indicados apenas para desordens intensas, desabilitantes ou para dores extremas. Como usar o diazepam? Ele deve ser administrado por via oral. Os comprimidos podem ser divididos em partes iguais para facilitar a dosagem. Em modo geral, para se obter efeito ótimo, a posologia deve ser individualizada. O tratamento deve ser iniciado com a menor dose apropriada, eficaz para a condição particular. Doses orais usuais para adultos. A dose inicial geralmente é de 5 a 10 miligramas. Dependendo da gravidade dos sintomas, pode ir até 20 miligramas ao dia. Cada dose oral para adultos não deve normalmente ser superior a 10 miligramas, né? Aí, dependendo do caso, aumenta ou vai até 10 miligramas mesmo. Quais as contraindicações do diazepam? Ele não deve ser administrado a pacientes com hipersensibilidade aos benzodiazepínicos ou a qualquer especiente do produto, glaucoma de ângulo agudo, insuficiência respiratória grave, insuficiência hepática grave, síndrome da apneia do sono ou amiastênia. Benzodiazepínicos não são recomendados para tratamento primário de doença psicótica. Eles não devem ser utilizados como monoterapia na depressão ou ansiedade associada com depressão, pela possibilidade de ocorrer suicídio nesses pacientes pelo uso do medicamento. E ele é contraindicado a menores de 12 anos de idade. A duração do tratamento deve ser a menor possível. O paciente deve ser reavaliado regularmente quanto à necessidade de se continuar o tratamento, especialmente no paciente assintomático. O tratamento não deve exceder 2 a 3 meses no máximo. A extensão, além desse limite, poderá ser feita após reavaliação do médico e ver a situação do paciente. É útil informar o paciente também, quando o tratamento foi iniciado, que o mesmo terá duração limitada e explicar como a dose será progressivamente reduzida. Além disso, é importante que o paciente seja alertado sobre a possibilidade do fenômeno de rebote, por estar diminuindo as doses e tal, então o corpo pode sofrer com isso. Para minimizar a ansiedade sobre tais sintomas, caso eles ocorram durante a retirada. No caso do benzodiazepinos de longa duração, como o diazepam, é importante prevenir quando se trocar para um benzodiazepínico de curta duração, pois pode ocorrer sintomas de abstinência. Reações adversas ou efeitos colaterais do diazepam. Os efeitos colaterais mais comumente citados são o cansaço, né, que a pessoa fica sonolenta, fraca, em geral. Tem distúrbio do sistema nervoso, que talvez pode dar ataxia, distartria, fala enrolada, dor de cabeça, tremores, tontura, entre outros. Agora eu vou falar sobre como ele pode usar, né? Não é nesse aí mesmo. Nesse aqui de cima? Isso, é isso aí mesmo. Ele é usado, em geral, como ele pode causar sonolência, a preferência é que seja usado pelo período noturno. Entretanto, tudo depende do horário e tudo, como que o médico vai pedir para o paciente usar. Porque ele tem, por exemplo, umas meia hora antes de dormir, porque ele causa muito sono. Então, é melhor usar à noite. enquanto está
isso mesmo. Então, tá enrolando. Agora eu vou falar sobre o clonazepam. Ô, Kelly, Oi. deixa eu só perguntar aqui, se a Bruna tinha falado, qual remédio que pode ser tomado para quem tem apneia do sono? A apneia do sono? É, Ela falou um medicamento que a gente não pode tomar para quem tem, tipo, sonambulismo, Que no ela não caso é o falou. diazepam. diazepam. Por isso que os medicamentos, eles têm que ser, têm que ter orientação médica, porque por causa dessas questões, tá? Então, alguns remédios, como eles mexem, né, no nosso sistema nervoso, né? Então, a gente tem que passar para o médico o que a gente tem, para ver se o medicamento vai ser bom ou não, tá? Igual, por exemplo, ela está falando aqui, todos esses medicamentos, eles são da mesma classe, né? Então, todos esses aqui vão servir mais ou menos para a mesma coisa, só que cada um aqui age de uma forma diferente, tá? Por isso que é muito importante, gente, a gente não receitar medicamento para o outro, tá? Esse medicamento aqui, eu tomo ele para minha ansiedade, então pode tomar também que vai resolver para você, né? Nem sempre. Então, ela está falando aqui, ó, de vários medicamentos da mesma classe que vai agir para uma determinada coisa, só que cada um é diferente do outro, tá? Por isso que remédio psiquiátrico, às vezes demora um tempo para a pessoa acertar ele, né? A gente fala assim, tipo, no ditado popular, né? O médico ele tem que testar vários medicamentos até aquele que faz efeito, tá? E ela aqui, ó, elas trouxeram alguns, né? Mas tem muito mais do que esses aqui, né? Esses aqui são os que a gente mais conhece, tá bom? Então, se toma medicamento psiquiátrico, né? E se ele faz bem, ou então se ele não está fazendo bem, mesmo ele fazendo bem, né? Por exemplo, se eu tenho um quadro de sonambulismo, por exemplo, né? Eu tenho que relatar isso para o médico ver se aquele medicamento realmente vai fazer efeito ou não, tá? Eu não sei se vocês vão lembrar lá daquela aula que eu dei da sinapse, né? Que fica uma fazendo conexão com a outra, aí umas fecha a portinha, quando está tudo aberto, as conexões é porque a pessoa está bem, e quando algumas está fechada, tem poucas conexões que a pessoa está ruim. Então, esses medicamentos, eles vão funcionar tipo aquelas portinhas, eles vão abrir as portas para os neurotransmissores passarem, tá? Então, mas aí cada um vai funcionar de uma maneira bem específica, tá? Por isso que é muito importante não interromper o tratamento e identificar aquilo que eu tenho para qual tipo de medicamento que eu vou tomar. Porque mesmo sendo da mesma classe, eu não posso tomar qualquer um deles, tá? Tá bom, Dani? Tá bom, aham. Igual eu tô tirando carteira, né? Aí eu vi uma influencer postando um remédio que ela tomou para tirar carteira. Eu fui lá e comprei, tomei. Oh, meu Não Deus do sei, céu. não sei Todo se mundo foi tem a mania de falar para tomar remédio, né? Eu não tomo, não. Aham. Não, eu fui lá e comprei. Aí falou que tinha aqueles negócios naturais no remédio e tal. Não vi diferença nenhuma, mas eu acho que meu psicológico me deixou tranquila por eu ter tomado um remédio que eu ia ficar bem. Mas depois eu vi que não fez efeito nenhum. Mas se É, você conseguir não, comprar depois. também sem ter alguma receita, né, provavelmente deve ser algum tipo de medicamento natural mesmo, porque esses medicamentos todos precisam de receita. A gente não. Geice vai Não falar tem depois jeito de aí, comprar. né, sobre isso da farmácia, da experiência na farmácia. Mas, por exemplo, você não consegue comprar esses medicamentos, né? Sem alguns aqui a gente está até vendo, a maioria deles aqui tem tarja preta, né? Então, você não Nenhum deles compra sobre prescrição médica. Só sobre É. prescrição médica consegue comprar. só com prescrição médica, né? Porque tem a receita, né? A receita fica retida na farmácia. Então, se você conseguiu comprar, pense então que pelo menos é alguma coisa da influência mesmo, que te Natural. influenciou a comprar. E senão não ia conseguir, não. Esses aqui não, né? Senhor, Toma um né? chazinho, Sabrina. Como é que a gente vai com as pessoas? Não, daqui uns dias eu vou ter que tomar um chá mesmo, que aí vai ser tenso. A pessoa tem Mas- mania de mandar a gente tomar remédio mesmo. Nossa, só o Senhor. Continuando aqui, agora eu vou falar sobre o clonazepam, que é da mesma família.
ele serve para adulto e para criança, né? Adulto e pediátrico. Para tomar para distúrbio epilético, o clonazepam está indicado isoladamente ou como adjuvante no tratamento das crises epiléticas, mioclônicas e acinéticas, ausências típicas. Ausências atípicas também. Clonazepam está indicado como medicação de segunda linha em espasmos infantis. Em crises epiléticas clônicas, parciais simples, parciais complexas e tônico-clônico, generalizadas secundárias. Clonazepam está indicado como tratamento de terceira linha. Adulto serve para transtorno de ansiedade, como ansiolítico em geral, distúrbio do pânico, com ou sem agorafobia, fobia social, transtornos do humor também serve, transtorno afetivo bipolar, tratamento da mania, depressão maior, como adjuvante de antidepressivo, e tem o emprego de síndromes em psicóticas, tratamento da acatecia, tratamento da síndrome das pernas inquietas, tratamento da vertigem e sintomas relacionados à perturbação do equilíbrio. Quais as contraindicações do clonazepam? Ele é contraindicado a pacientes com hipersensibilidade, conhecida ao clonazepam ou a qualquer dos excipientes do medicamento, a pacientes com insuficiência respiratória grave ou comprometimento hepático grave, pois os benzodiazepínicos podem levar à ocorrência de encefalopatia hepática. Clonazepam comprimidos e gotas são contraindicados para o tratamento de transtornos do pânico em pacientes com histórico médico de apneia do sono. Clonazepam é contraindicado também a pacientes com glaucoma agudo de ângulo fechado, e ele pode ser usado por pacientes com glaucoma agudo de ângulo aberto, desde que esteja recebendo terapia apropriada. Como usar? O clonazepam comprimido deve ser ingerido por via oral com pouco líquido, e o líquido não pode ser alcoólico, né? Mas a água mesmo. E o comprimido sublinguais devem ser colocados sobre a língua para serem dissolvidos na saliva e absorvidos. Os comprimidos sublinguais devem permanecer sobre a língua por período não inferior a 3 minutos, sem serem deglutidos ou mastigados. E o medicamento não deve ser partido ou mastigado. Como o diazepam, né, ele já poderia ser partido em 2 partes iguais. Esse já não pode, ele tem que tomar diretamente. Uhum. Isso. Quais as reações adversas? Cansaço, né? Igual o outro mesmo. A sonolência. E também tem sobre o sistema nervoso, que aparenta com o diazepam, que são atáxia, distartria, fala enrolada. Agora eu vou falar como que toma. O clonazepam tem tempo de meia-vida de absorção, em torno de 30 minutos mais ou menos. Por isso é recomendado usar meia hora antes de dormir. Porém, sua concentração plasmática máxima é alcançada de 1 a 4 horas após a ingestão. Então, no caso, se você tomar, por exemplo, 2 horas antes de dormir, o efeito da sonolência não será permitido. Uhum. Então, tem que tomar mais ou menos umas meia hora ali. Atualmente, os benzodiazepínicos são usados mais, né, como contra ansiedade ou insônia. Tanto é que esses 2 medicamentos que eu falei, o clonazepam e o diazepam, eles são pedidos, né, que tome antes de dormir para tirar os efeitos da depressão ou ansiedade, da ansiedade ou insônia, para a pessoa conseguir dormir e não ficar tão ansiosa. Porém, eles não são a melhor escolha por provocarem vários efeitos colaterais a curto e longo prazo. Então, agora é isso. Muito bem, obrigada. Sim. Primeiro eu vou falar sobre receitas, né? Já começou aí falando.
quando estou lembrando, eu vou falar. Todos esses medicamentos que são tratamento de ansiedade, depressão, esse estabilizador de humor, todos esses que sabem não foi falado, ele só é vendido sob prescrição médica. E também tem data de validade, que às vezes o paciente vai ao médico hoje e, tipo assim, tem uma certa resistência de tomar o medicamento, mesmo o médico informando que é necessário tomar para poder tratar aquilo que foi diagnosticado pelo médico. E aí o paciente vai hoje, o médico data a receita, hoje, né, dia 31 de maio, e o paciente fica resistindo, eu vou melhorar, e enquanto isso só vai piorando. Ele resolve comprar no dia que ele quiser. Vai até a farmácia comprar e, de repente, sua receita venceu. Venceu e por quê? Tem data de validade para 30 dias. Todos esses medicamentos que foi prescrito aí. Tem alguns que é receita branca, que fica uma retida na farmácia, onde que vai acatar todos os dados do paciente, endereço, né, o lote, a quantidade de medicamento que o paciente está levando, porque às vezes o médico lá, o paciente já faz uso do medicamento e o médico prescreveu lá que vai tomar 1 por dia e ele quer levar 3 caixas para 90 dias. Não, vai levar o tratamento para 2 meses, no máximo. Então, se ele toma 1 por dia, ele pode levar, geralmente, dependendo do medicamento, a caixa vem com 20 comprimidos, ele pode levar 3. E se a caixa vem com 30, ele pode levar 2. Mesmo se ele pedir para uma atendente da farmácia, porque eu faço uso desse medicamento, eu não posso consultar, não posso pagar a consulta, libera mais uma para mim. Não, porque tudo é registrado da forma que foi prescrita pelo médico. E aqui nem... né? Tipo assim, não é fácil, não é fácil. Por isso que foi cortado, porque antigamente você tinha facilidade de você comprar esse medicamento. Tipo assim, não tinha essa regra, né? Tipo assim, é que nem medicamentos controlados, né? Que são esses daí de tarja preta, e antibiótico, porque as pessoas usavam de forma errada. E é que nem eu vou falar aqui, acabando causando efeito rebote, que muito desses medicamentos, igual o Kelly falou aí, não é aquela coisa 100%. Às vezes você vai relatar ao médico uma coisa e é uma série de coisas, igual está acontecendo com o meu colega de trabalho. Ele era uma pessoa muito ativa, era uma pessoa muito alegre, comunicativa. De repente, ele começou, né, com anemia e não quis tratar e foi só piorando, piorando. Várias pessoas que olham para ele falam assim, está com depressão. Mas não é, porque os sintomas são parecidos. E é por isso que não podemos receber indicações. Ah, minha tia toma um medicamento que chama sertralina para ansiedade. Ah, eu estou sofrendo por ansiedade, eu vou te dar um que você vai tomar e você vai se sentir bem. Não. Se o médico prescreveu para sua tia que vai fazer o uso. Você não vai pegar porque fez bem para sua tia, até porque o nosso organismo, eles são diferentes. Um medicamento que vai reagir para mim, ele não vai reagir da mesma forma para outra pessoa. Então, tem que tomar muito cuidado, né? Porque não é porque que faz bem para um, vai fazer bem para o outro. E muitas das vezes eles são muito parecidos. A gente vai ver aí que, tipo assim, um é tratado para isso, mas ele pode ser tratado para outra coisa também. Não é especificamente, tipo assim, é tratado só para isso, não. Geralmente, esses medicamentos controlados, eles são muito complicados, para falar a verdade, porque não tem nada assim 100%. Às vezes, o médico prescreve medicamento para o cliente, para o paciente hoje, ele começa a tomar, e em vez de ajudar, pode piorar a situação. Com menos de 20 dias, o paciente tem que retornar ao médico, o médico prescrever outro medicamento, e como se diz, fazendo um teste, né? Então, eu vou falar aí sobre os antidepressivos, né? Para que eles são indicados? Eles são indicados para tratamento de transtornos ansiosos, né? Estresse pós-traumático, síndromes, ansiedade generalizada. Vou falar sobre um antidepressivo que ele é muito conhecido, que é o sertralina, que é o Tourette, né? Que é o sertralina, que ele é indicado para tratamento de depressão, né? Que é acompanhado por sintomas da ansiedade, do trauma, do transtorno obsessivo, compulsivos, em adultos e em crianças. No tratamento, ele também pode ser usado, né, no tratamento de pânico,
do transtorno de estresse pós-traumático, do estresse pós-traumático e fobia social. Então, igual a gente viu aí, o sertralina não é só para um tipo de ansiedade, são para vários, né? E vou falar sobre alguns efeitos colaterais que ele pode causar. Ele pode causar insônia, tontura, dor de cabeça, diarreia. Ele pode causar também a diminuição ou aumento de apetite, desejo, e também pode diminuir também o desejo sexual. Ele pode causar boca seca, ele pode descontrolar, né, o ciclo aí menstrual e pode também causar dor no peito. Como ele age? Ele age com uma substância, né, que é encontrada no cérebro, que é chamada serotonina. E ela que vai aumentar a disponibilidade e aliviando os sintomas depressivos, ansiosos e outros, que pode ser indicado e ele começa a agir entre 7 dias. E, geralmente, o sertralina, ele tem de 25 e 50 miligramas. E ele é tomado principalmente pela manhã ou à noite, depende de cada paciente, cada quadro que ele está. E tem pacientes, a gente recebe receita na farmácia e a gente vai conversando, eu tomo de manhã, depois do café. Por quê? Será? Porque o que ele foi relatado para o médico, às vezes ele não se sente bem durante o dia, tem uma crise de ansiedade, né? Às vezes é porque um trauma que ele sofreu, aí toma durante o dia. E tem gente também que toma à noite, e geralmente pode tomar até 200 miligramas. E se for aumentando, é por isso que tem a data, porque a data é de acordo com o tratamento, porque às vezes a pessoa compra ali e o médico prescreve para poder tomar, exemplo, 100 miligramas por dia. Vai tomar 2 de 50 miligramas. E ele acaba tomando mais. E aí chega no dia da consulta, não tem mais medicamento, porque tomou de forma errada, ou está sobrando. Por isso que tem essa limitação, porque é uma forma que o médico tem de trazer o paciente até ele para poder ver se realmente aquele medicamento está fazendo o que é necessário, se está atendendo de acordo com as necessidades dele. Aí eu falei sobre o sertralina, né? Agora eu vou falar sobre um outro antidepressivo. Deixa eu só encontrar onde eu anotei ele aqui, porque é tanto. Tem também o amitriptilina, né? Que também é causado, deixa eu ver se é ele mesmo, que eu anotei tanto, Kelly, que é tanta coisa. Tipo assim, Psicofármacos, a gente eles vai... são muitos, né? Eles são muitos. porque são muitos. E aí, tipo assim, eu peguei, igual você falou, eu peguei 2 de cada. E, cara, vou falar sobre Lorax, que é o lorazepam. Né? Ele também é um dos medicamentos mais indicados, ou ele é o medicamento mais indicado, porque ele também pertence à família aí do Rivotril, do diazepam e do Lexotan. Ele também ele é indicado, né, no quadro aí de agitação, agressividade, para quem tem dificuldades para dormir, ou sofre de ansiedade, ou para quem também tem convulsão. E ele também, esse lorazepam, ele também é usado para relaxante muscular, que muitas das vezes o médico também prescreve, que às vezes a gente recebe uma receita e pergunta: o que você está sentindo? Eu estava nervoso e tal, e eu fui no médico e me deu esse remédio. Aí a gente vai, pega e pesquisa e fala assim: engraçado, nada a ver. Mas aí no decorrer da conversa, você vai ver que ele não está sentindo nada, assim, nada psicologicamente. É mais uma tensão mesmo que ele teve, né? Que causou aquela tensão e o médico prescreveu para poder estar relaxando, né? E ele também, ele é ideal para quem quer dormir. Tipo assim, para dormir e quem não quer acordar com ressaca, porque ele tem uma ação muito mais elevada do que diazepam.
O lorazepam, ele tem uma ação muito mais elevada do que o diazepam. Por mais que ele faz parte da mesma família, ele age de forma diferente no organismo. Eu vou falar sobre os efeitos colaterais. Os efeitos colaterais, que igual eu falei, que tem que ser, a gente tem que usar de forma correta, porque pode causar efeito rebote. É o que fala aqui, né? Que às vezes a gente acha assim, mas tá falando lá em cima que ele serve para agitação. E ele pode causar agitação, ele pode causar, em vez de ele ajudar o paciente no tratamento, ele pode causar o efeito rebote, né? Causando a sonolência, dificuldade para andar e até mesmo a confusão mental. Ele pode causar também a diarreia. E ele deve ser tomado, inicialmente, ele é tomado meio comprimido, geralmente à noite. Geralmente, a maioria das vezes, quando tem, não é prescrito tomar um medicamento, porque a ação dele é assim, é rápida, do lorazepam. E aí o médico, geralmente, ele não prescreve um medicamento de primeira, é muito raro. Depende muito, mas muito mesmo. Geralmente, ele prescreve assim, você vai tomar meio comprimido durante 3 dias. Aí ele vai explicar para o paciente. Aí, se você estiver se sentindo bem, você vai continuar tomando meio comprimido durante 15 dias. Se você vê que ainda não está te atendendo, você ainda continua a mesma coisa, no 4º dia você vai tomar um comprimido. Ele vai aumentando, né? Vai aumentando as doses, nunca começa vai aumentando as doses. Maior, né? Não, sempre a dosagem menor. E lembrando aí, todos esses medicamentos, né, que são para o tratamento aí, eles não podem ser retirados de uma forma de uma vez. Não pode. Todos esses medicamentos, eles são tirados de forma gradualmente. Exemplo, se você toma 2 por dia, você vai passar a tomar 1. Doutor, não estou me sentindo não estou me sentindo bem tomando um medicamento. Opa, vamos tomar 1,5. E a gente tem lá pacientes lá, clientes na farmácia. Semana passada mesmo eu atendi que ele chegou na farmácia com falta de ar, parecia que ele ia sofrer, né? Pediu, foi na farmácia, moço, estou passando muito mal, eu estou sentindo muito mal. Aí eu fui conversando com ele, fui perguntando para ele, descobrir que ele toma lorazepam. Aí eu, por que você parou? Parei porque eu estava me sentindo bem. Eu falei com ele, não. Então, você vai retornar ao seu médico, você vai relatar para ele o que você está sentindo. Porque o que ele falou comigo tinha mais ou menos 2 meses que ele parou de tomar por conta própria. Por que você parou de tomar? Porque eu estava me sentindo bem. Aí eu perguntei para ele, como que você parou de tomar? Aí eu parei de tomar de uma vez. Aí eu perguntei, quantos que você tomava por dia? Aí ele falou, falou a dosagem que ele tomava por dia e quantos que ele tomava por dia. Aí eu perguntei para ele, como que você parou? Parei de tomar, de repente parei de tomar. Meu medicamento acabou, não fui ao médico para poder pegar outra receita e não tomei mais. E aí agora ele tá vendo que as crises estão voltando, e estão voltando bem piores, porque a pressão dele estava ótima, a pressão dele não estava ruim, a pressão dele estava boa, a pulsação dele estava boa, só que ele não estava se sentindo bem. E orientei ele, né, para ele poder ir ao médico, porque muitas pessoas, elas param de tomar. Estou me sentindo bem, eu vou parar de tomar esse medicamento, não tá me fazendo mal mesmo. E não pode ser retirado assim, de forma gradualmente, né? E o mais importante que muitos desses medicamentos, eles causam dependências, principalmente esse aqui, o lorazepam. Quando você começa a tomar esse tipo de medicamento, o lorazepam, principalmente ele não é fácil de ser retirado. Então, por isso que tem que ter mesmo um acompanhamento médico. Esses são os dois, o lorazepam e o sertralina, né, que é conhecido aí como antidepressivo. Agora eu vou falar sobre o... Deixa eu ver. Okay. O... Estabilizadores de humor. Cadê ele? Estabilizador de humor. Ele mesmo que eu vou falar agora, peraí. Tô falando onde que eu coloquei ele, que na hora que a gente vai lendo, vai vendo, a gente vai lembrando, né?
Deixa eu ver aqui, Kelly, peraí. Eu vou falar sobre estabilizador de humor, que tem aí lamotrigina, né? Ele é... Peraí, acho que eu coloquei aqui, Kelly, que eu copiei tanta coisa. Ele é indicado, né, para prevenção de psicóticos, alteração de humor em pacientes com trauma, transtorno bipolar, predominantes para prevenir episódios depressivos, né? Que às vezes aí para tratamentos, né, bipolar, que é transtorno afetivo, que é aquele que aborrecimento mental, em que por diversos pacientes e há com alguns momentos da vida altera, oscilando de maneira intensa para momentos de tristeza, desânimos, vontade de morrer, que às vezes algumas pessoas têm, dificuldade, né, no trabalho, sem causa, se alguma causa reconhecida, né, que justifica aquele sofrimento, ou por irritabilidade também. Então, esse transtorno afetivo bipolar alterna fases de momentos depressivos, irritabilidades, que às vezes a pessoa tem, nem sabe por que tem, acontece de repente, ou também pode ser uma alegria excessiva. Às vezes a pessoa começa a se sentir sem ter causa, sem estar em alguma festa, sem estar passando por um momento. Tem também esse, que é o lamotrigina, que ele ajuda a tratar isso, né? E como nós devemos usar o lamotrigina? De início, ele começa, né, 50 miligramas ao dia, podendo tomar até 2, que vai gerar 100 miligramas por dia, sendo um comprimido de manhã e um comprimido à noite. E a dosagem, ela é aumentada de acordo com a necessidade de cada paciente, que tem paciente que não altera nada. Ele começa com um e já atende ele, e ele vai com um até no final do tratamento. Igual já falei, só é retirado sob prescrição médica e retirado de forma gradualmente. Até mesmo o médico orienta como que vai ser retirado, né? Esse medicamento aí, que é o lamotrigina. E esses medicamentos, eles são indicados, geralmente, se alguma gestante ou quem está amamentando pode tomar, só é mesmo para alguns casos, os médicos abrem exceção e vai fazendo o acompanhamento de gestantes e para as pessoas que estão amamentando. E é muito raro, mas eles indicam esse tipo de medicamento, né? Dependendo da necessidade do paciente. Deixa eu ver o outro aqui que eu coloquei, sobre o estabilizador de humor. Espera aí, eu perdi minha folha. Joyce? Uai, será que a internet da gente caiu? Ela falou que foi buscar uma folha. Ô, gente, meu ukulele tá lá, eu não tô com
Sabrina, você quer continuar? Ela falou que foi buscar uma folha do trabalho ou o Isso eu Kelly? entendi. Já é meu, ó. Ué. Posso, mas porque... Deixa eu ver com ela aqui. Vai aí, ó, antipsicóticos. Ó, vou continuar aqui. Os antipsicóticos ou neurolépticos. Não quis palavra difícil. Eles são indicados para depressões psicopáticas, comportamentos de violência impulsiva e psicoses orgânicas. O psicofármacos, efeitos colaterais mais comuns, são que eu acho que a Geice já até falou mais ou menos, né? Que são boca seca, visão turva, alterações cardiovasculares, alteração de humor, diminuição de apetite, disfunção sexual e a hipotensão postural e tontura. Isso é mais em casos de psicose, né? Então, Do que falou em cima, né? isso. Então, quando a pessoa tem, como ela já toma, né, a questão da psicose, ela já sai ali daquilo que é normal, né? Então, vamos pensar assim que vai ser também um medicamento mais forte, tá? Ele vai ter mais efeitos colaterais, né? Porque ele precisa trazer aquela pessoa que ela está fora, né, do mundo dela, que vocês lembram que eu falei, né? Que quando a pessoa tem crise de psicose, são pessoas que têm, às vezes, delírios, né? Pessoas que sentem cheiro, vozes, escutam vozes. Então, quando a diagnóstico... É sobre esse medicamento que eu ia falar. Oi? É sobre ele que eu ia falar agora. Ah, sim, é porque a gente pode falar, Geice. É porque... também. Eu falei assim, Não, uma folha. Não, eu procurei uma folha, mas aí não sei o que eu apertei aqui, encostei no fio. E eu nem percebi. Aí, como eu estava usando os dois dados móveis Wi-Fi, aí não deu, não. Tô falando. Ah, tá. Aí já caiu. Não, não tem problema não. Então pode voltar aí. Eu estava aqui aí, Sabrina, ajudando Sabrina. É sobre o carbamazepina, né? Uhum. Sobre o carbamazepina, ele é um medicamento usado, né, para crises convulsivas, né? Que são determinadas doenças neurológicas e condições psiquiátricas. E ele também é um medicamento que é conhecido aí como Tegretol, né? Ele é um medicamento que é indicado para crise convulsiva, doenças neurológicas, condições psiquiátricas de mania, distúrbio de humor, bipolar e depressão. E esse medicamento, ele age controlando na transmissão de mensagem entre o cérebro e o músculo e regularizando das funções do sistema nervoso, né? Como você estava falando aí, né? Que às vezes a pessoa fica meio confusa, que às vezes a pessoa não tem equilíbrio, né? Escuta vozes, acha que pode fazer uma coisa e não pode. São esse tipo de coisas, né? E geralmente ele é usado, né? Inicia com 100 miligramas por dia e vai aumentando de acordo com a necessidade, né? E ele é contraindicado para pessoas com hipersensibilidades a comportamento da fórmula, doenças graves, como as histórias de doenças do sangue, porfiria hepática ou que estejam fazendo o tratamento de medicamento dominado por IMAOS. Esse aí eu não entendi, não, que ele perguntou minha patroa também, mas ela nem me deu a resposta, para falar a verdade. Esse também eu não conheço, não. Tipo assim, na pesquisa, né, que eu fico... que se a gente for olhar só na farmácia, a gente não vai, tipo assim, ter tudo, entendeu? Não, com certeza. Isso é a maioria desses... Não tem a maioria como desses... também.
Não, e a maioria desses esse medicamento, o carbamazepina, ele pode, os efeitos dele, né, são perda de coordenação motora, ele pode causar uma irritabilidade, né, na pele, que a maioria dos nossos pacientes tem, e às vezes tem que interromper o tratamento, porque às vezes tem alergia a alguma substância que há nessa medicação. Às vezes o medicamento está fazendo efeito, mas o paciente não pode continuar por causa da ação alérgica, né, que pode causar aí. E também pode causar também inchaço nos pés, na perna, mudança de comportamento, confusão, fraqueza, aumento de frequência convulsão. É que nem eu falei, pode causar efeito rebote. Isso. Pode passar? Conclusão. Pode. Concluindo aí. Deixa eu tentar ler. O estudo dessa área é exatamente importante e visto aumentando de doenças psiquiátricas. Logo, a relação entre o uso de drogas, substâncias psicoativas e alterações psíquicas diversas da ordem do humor, comportamento psicotricidade e personalidade. Todos os medicamentos mencionados neste trabalho só devem ser tomados de acordo com recomendação médica. Resumindo, né? Igual eu já falei, que se você vai consultar e não é de primeira que o médico prescreve, eu fui na consulta hoje, o médico já me deu sertralina. Não, são a partir da terceira ou quarta consulta, porque o médico vai pedir exame, porque muitas das vezes os sintomas eles são parecidos com outras doenças, como já falei, anemia, e às vezes a anemia não é tratada e a pessoa fica, né, desanimada e pode ser confundida com princípio de depressão, e muitas das vezes não é. Então, esquecível para todos nós, né, que mesmo se alguém te indicar, vamos tomar, eu tomo, faz bem para mim, não toma, porque cada vez mais vai evoluindo, porque às vezes a gente tem uma receita para tal tratamento hoje, já chega amanhã e o paciente fala, não, o médico me indicou para isso. E não tem nada a ver com aquilo que a gente acha. Desculpa pelo nervosismo aí. Não, gente, tá ótimo, vocês brilham. Mas é isso mesmo, muito bem explicadinho, né? O trabalho de vocês. Essa questão da medicação é muito séria, né? A gente não pode interromper a medicação, a gente não pode se automedicar, né? Principalmente para doenças psiquiátricas, tá? Então, muito cuidado. Para as questões, né? Para as doenças mentais, existe uma classe de medicamentos, né? Que é esses medicamentos que as meninas falaram, os psicofármacos, tá? São uma classe de medicamentos que vai tratar aí as doenças mentais, tá? A gente tem a classe de medicamento que trata pressão alta, a gente tem a classe de medicamentos que vai tratar aí diabetes, né? A gente tem a classe de medicamento que vai tratar, sei lá, dor de barriga. Tudo a gente vai ter uma classe de remédios e a gente também vai ter para os transtornos mentais, tá bom? Então, eles são, né, igual eu já falei, os psicofármacos. É muito importante, né, a questão da dosagem, de começar por pouco e, se precisar, aumentar, nunca diminuir por conta própria, porque a gente, no começo, vai se sentir melhor mesmo, mas é por causa do medicamento, tá? Então, para você tirar esse medicamento, parar ele de uma vez, não, é muito ruim para o corpo, é muito ruim, né? Então, assim, a gente tem que diminuir nesses medicamentos. Nunca vai falar assim, pode parar de tomar hoje, né? Não. Você vai ter que ir diminuindo, né? Porque tem uns que começa com 0,25, depois 0,50, depois 100. Então, assim, né? Tem as dosagens específicas. Cada organismo pode se adaptar um remédio ao outro, não. Então, por isso que aquilo que deu certo para mim, talvez não dá para o outro. Mas a gente tem a mesma crise de ansiedade, a gente tem o mesmo tipo de depressão, né? Mas às vezes o organismo não é igual, né? Pode ser a doença mesma, mas cada um é de uma forma única. Então, às vezes, aquilo que vai fazer bem para mim não faz, às vezes, bem para a gente. Por isso que tem que ir tentando, tá? Até achar o medicamento certo, gente, talvez demore um tempo, tá? Por isso que também que as pessoas ficam mais ansiosas ainda no começo dos tratamentos, né, psicológicos aí, psiquiátricos,
porque demora, às vezes, um tempinho mesmo para encontrar, tá? Mas é uma demora de, às vezes, 1 mês, 2 meses, né? Até ver se o remédio realmente vai fazer efeito, tá? Não é uma demora de 1 ano, não. Então, assim, às vezes eu não me sinto bem ainda. Existe muita questão do horário do remédio, tá? Às vezes eu tomo um remédio, ele, por exemplo, assim, ele é à noite, ele tem efeito aí de 15 horas, de 12 horas, né? Então, por exemplo, se eu tomo ele só à noite e eu preciso dele para me dar energia para o dia, então não adianta, né? Porque o efeito dele vai fazer todo durante que eu estou dormindo, não vai fazer, às vezes, quando eu estou acordado. Então, a questão do horário do medicamento é muito importante. Todo medicamento, né? Você tem que ter um horário certo para tomar. Não é tomar 2, 3 horas depois, porque você bagunça seu... O nosso relógio biológico, ele é todo bagunçado se a gente também bagunça os horários do remédio. Então, desde um anticoncepcional que tem que ser tomado ali na mesma hora, né? Para ter efeito, até um remédio psiquiátrico aí, ele também tem que ser tomado sempre, qualquer remédio, qualquer medicação, na hora certa, né? Se é de 12 em 12 horas, é 12 em 12, não é 12, 15 horas, não é 12, 24 horas depois, não pode, né? Aí não começa a não fazer efeito. E o organismo cria uma resistência depois, que aí aquele medicamento não vai fazer efeito nenhum mais também, tá? Tem isso também. Então, o organismo da gente, o nosso corpo tem vírus, né? O nosso corpo tem bactéria, o nosso corpo é cheio de várias coisas. E eles vão criando resistência também, né? Então, se não é algo ali muito certinho, meio bagunçado, essas coisas que não são tão boas assim no corpo da gente, né? Vamos pensar assim, elas vão criando resistência, tá? Principalmente quando a gente está doente. Às vezes eu estou com uma bactéria, uma dor de garganta, né? E eu não cuido direito, por exemplo, eu tomo remédio a qualquer horário, eu vou criando uma certa resistência ali naquelas bactérias, vão criando uma certa resistência, daqui a pouco o medicamento não faz mais efeito. Então também tem muito cuidado com isso, tá bom? Ok? Mas muito bacana, viu, meninas? Parabéns. Obrigada. Amanhã, dia 1º, amanhã a gente vai falar sobre abuso infantil, tá? Que é Daniele e Vitória, tá bom? Ok, menina? Tá bom. Aí eu já... Oi, eu já coloquei aqui também, tá? Quem tá aqui na sala, a presença aqui também para vocês, tá bom? E para a Daniele, que saiu, falou comigo que a internet já tá caindo. Aí eu coloquei aqui. Oi, Juliana, você ia falar alguma coisa? Eu não. Não, Alguém ficou... falou. É que ficou verdinho aqui. Então tá. Não foi, era eu mesmo, porque você estava falando aí sobre os remédios de horário certo e tal. Eu lembrei da minha madrinha, ela toma remédio para ansiedade. Aí nisso, no escuro e tal, achou que estava certo o remédio, ao invés dela tomar um remédio para dormir, ela tomou um remédio que ela tem que tomar quando acorda. Acabou, E não dormiu. não dormiu, ficou a noite toda acesa e, tipo, atrapalhou tudo. Ela precisou ir no médico de novo, foi uma loucura. É muito sério esse negócio de remédio. Muito Senhor. sério. Tem que tomar muito cuidado, principalmente com a dosagem, né? Igual, por exemplo, o clonazepam aí, né? Que é um Rivotril. Se você toma muitas gotas ali, meu filho, nossa senhora, é perigoso. Pode dar até um ataque cardíaco, dependendo da quantidade de remédio. Não pode, não, né? Tem que ser a coisa certa. Certinho. Então tá, Até muito mesmo obrigada. natural. Exatamente, até o remédio natural. Cuidado com as influências. Então, gente, muito obrigada, viu? Até amanhã. Gente, Eu coloquei aqui, tá? Para a Betânia, eu coloquei a falta aqui. A falta não, a presença para vocês que estão aqui, tá? Não se preocupa, não. Tá bom. Obrigada. Tchau. Boa noite. Boa noite.